Hora de falar sobre uma crise política bastante ruim para o tricolor. Presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Aires de Abreu, decidiu destituir todos os 4 membros da Comissão de Ética do São Paulo. O Olten justificou essa medida alegando necessidade da preservação da credibilidade institucional, imparcialidade dos processos internos e confiança dos conselheiros e da comunidade são paulina nos ritos estatutários do clube. É só importante contar que essa comissão havia recomendado nos últimos dias o afastamento do próprio Olten do cargo de presidente do Conselho Deliberativo por 120 dias. Dentro do São Paulo, há o entendimento de que o Olten decidiu destituir os 4 membros dessa comissão de ética depois de que a comissão pediu seu afastamento. A votação que aconteceria nesta terça-feira para definição sobre o afastamento ou não do Olten Aires foi cancelada após questionamentos jurídicos e instabilidade total no São Paulo. E aí vale a lembrança de que o Júlio Casares no início do ano precisou renunciar para não sofrer o impeachment. O seu substituto, Olten Aires de Abreu, já se lançou candidato à presidência, votação que acontece em dezembro, e o próprio Olten foi alvo de uma ameaça de processo de impeachment por gestão temerária. Tudo porque as contas do ano passado foram reprovadas. Aí você deve estar se perguntando, mas se o presidente era o Júlio, por que o Arrim Assis pode sofrer esse impeachment por gestão temporária? É que o Arrim Assis, talvez você não saiba, era vice-presidente do Júlio Casares durante todos os mandatos do ex-presidente. A última, importante. Com a saída desses 4 membros dessa comissão de ética, todos os casos que estavam sendo investigados e analisados foram suspensos de forma temporária. Entre outras coisas, a comissão de ética analisava as expulsões de Carlos Belmonte e também de Júlio Casares. Que história é essa de que o São Paulo paga a multa a Dorival, se foi o próprio quem pediu a rescisão? Ótima pergunta, a gente vai explicar, Leonardo. Dorival Júnior deixou o São Paulo para trabalhar na CBF. E o São Paulo foi indenizado pela CBF curiosidade, o São Paulo foi indenizado pela CBF por conta da perda do Dorival e a CBF ainda topou arcar com a contratação, acho que foi o Carpini que sucedeu o Dorival, porque assim, o próximo técnico do São Paulo alegou para a CBF que precisou pagar essa multa para tirar o técnico. Quer ver? Deixa eu só ver se foi o Carpini. Carpini substitui Dorival São Paulo. Lembra que não era um técnico muito conhecido? São Paulo anuncia a chegada de Thiago Carpini como substituto de Dorival. É exatamente isso. Então, sim, o São Paulo perdeu o Dorival, recebeu uma indenização da CBF e logo depois precisou pagar uma multa de R$1 milhão para contratar o Carpini. Essa multa também foi paga pela CBF. E aí a pergunta do Leonardo Limeira é justa. Bom, se o São Paulo foi indenizado, como é que tem multa com o Dorival? Não tem multa. São Paulo devia uma série de coisas para o Dorival Júnior, relacionadas a premiações, a direitos de imagem, a acordos dessa verba rescisória, tá? Dívida de quase R$3 milhões, que tem sido paga de maneira bem lenta e gradual. E é por conta desses R$3 milhões do Dorival e de multas com o Hernan Crespo, da primeira e da segunda passagem, e do Zubeldia, que o São Paulo hoje tem cerca de R$12 milhões de pendências com seus ex-treinadores. A demissão do Roger Machado vai custar ao São Paulo, caso seja confirmada, mais 3 salários, R$2.400.000 por mês. Tem uma coisa importante que eu queria lembrar para vocês. Vazou um áudio do Arrim Assis falando que o São Paulo não tem condição financeira de demitir o Roger. De fato, é uma realidade. Mas se o time for eliminado pelo Juventude amanhã, eu duvido que exista clima para o Roger continuar. Eliminação para um time da segunda divisão, logo no primeiro mata-mata, seria algo muito complicado. Mas nesse contexto do Roger caindo, o São Paulo vai ter dificuldade em encontrar um outro técnico. Lembrando, o Roger custa R$800 mil mensais. Ele é a comissão, né? O Dorival ganhava no Corinthians algo entre R$2,5 milhões e R$3 milhões. Eu ouvi de uma pessoa do departamento de futebol do Corinthians que o valor era de R$2,5 milhões. Eu ouvi do presidente Stabile que o valor chegava a quase R$3 milhões. E o Assis disse que conversou com o pessoal do Corinthians e recebeu a notícia de que o pacote Dorival no Corinthians era de R$2.800.000. Algo que o São Paulo não tem condição de pagar, tá? Então, dá para dizer que o Dorival, por conta dessa questão financeira, ficou distante, ainda que o Roger caia. E, por exemplo, o Rogério Ceni, que vive sendo especulado. O Rogério tem decisão na Copa do Brasil, né? Confronto contra o... Ele é do Bahia, ele perdeu por 3-1 em casa para o Remo e agora decide em Belém, precisando vencer por 2 gols para levar a decisão para o pênalti.
existe uma especulação de que em caso de eliminação do Bahia, o Rogério possa cair. O Rogério ganha ou ganhava lá atrás no Bahia 1.200.000 por mês. É possível, inclusive, que ele tenha tido reajustes salariais nesse período, ou seja, o Rogério ganha bem mais do que o Roger Machado hoje. Nicolau Neto falou que está tudo certo entre Flamengo e Marcos Antônio. Mandei mensagem aqui para uma pessoa do staff do Marcos Antônio, estou aguardando a resposta, tá? Leonardo Prieto. Nicola, procede que Marcos Antônio no Flamengo após a Copa, segundo o Neto, São Paulo pede 8 milhões. O Cruzeiro pelo Wendel é verdade nisso. Bora falar sobre Marcos Antônio, eu tô checando, tá? Não tenho nada. Sobre o Wendel. O Wendel é um lateral que veio do Porto. Quando ele rescindiu o contrato no Porto, ele ficou livre e conseguiu a promessa do São Paulo de um pacote de R$1 milhão, entre salários, direitos de imagem e luvas, tá? É uma operação, ou melhor, é um jogador caro, levando em consideração que ele é reserva no São Paulo. O Enzo Dias é o titular e o Wendel é reserva. O Wendel foi para 12 partidas nesse ano sem nem sair do banco de reservas, tá? Lembrando que é um lateral que custa R$1 milhão por mês. Então, houve de fato um interesse uma consulta do Cruzeiro. O Cruzeiro fez a consulta para contratar o Wendel, mas até agora não avançou para uma proposta. Cheguei a dizer que o São Paulo não vai criar grandes dificuldades para liberar o Wendel, contrato até dezembro do ano que vem. Mas vai querer uma compensação, alguma chance de o Arboleda ser utilizado, porque o Morato, lateral direito, não está sendo utilizado. Qual a meta para o Botafogo ter que comprar o zagueiro Ferrarese do São Paulo? Essa do Ferrarese é boa, tá, Jean? Eu vou atrás dessa informação. O que eu sei é que a opção de compra do Ferrarese é de 6 milhões de euros. Deixa eu ver se em algum momento eu escrevi alguma coisa aqui nas minhas anotações. Sobre o Arboleda ser utilizado, não é a ideia do São Paulo, tá? A ideia do São Paulo, ele inclusive segue treinando separado do restante do elenco. A ideia do São Paulo é fazer com que o Arboleda seja negociado na metade do ano. Ferrarese. Na semana passada, o Rafael Emiliano chegou a publicar que existia uma possibilidade de que o São Paulo havia descartado do contrato do Arboleda, porque descobriu que o Atlético Paranaense tinha uma negociação avançada com o Arboleda. Eu mandei mensagem para o Rui Costa e o Rui garantiu que não houve nada disso. É que o São Paulo entende que precisa receber uma compensação financeira para negociar o Ferrarese, tá? Ferrarese, o Arboleda, perdão. Eu estou procurando aqui nas minhas anotações sobre o Ferrarese. Ferrarese ganha na casa dos 400 mil mensais. Foi por empréstimo, o Botafogo assume 100% dos salários, tá? Se bater uma meta de jogos, o Botafogo banca mais 400 mil. A opção de compra é de 6 milhões de euros, tá? Então, isso é importante. A opção de compra do Ferrarese é de 6 milhões de euros, ou quase 36 milhões de reais. O empréstimo custou 400 mil e tem uma meta que, se batida relacionada a jogos, faz com que o São Paulo receba mais 400 mil de empréstimo. Ó, primeira resposta da noite, e ela já é super importante. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha com o Luiz Araújo, jogador do Flamengo, para repercutir a especulação de que Marcos Antônio vai para o Fla e o Luiz Araújo seria envolvido no negócio com o São Paulo. Perguntei assim: Luiz Araújo pode voltar para o São Paulo, trocado pelo Marcos Antônio? Alguém te consultou sobre o tema? A resposta: impossível. Boa, obrigado. Cruzeiro e Atlético tem alguma chance? Porque essa mesma pessoa havia me contado que Cruzeiro e Atlético fizeram propostas pelo Luiz Araújo na última janela, que fechou em 3 de março, as ofertas de 6 milhões de euros. O Flamengo recusou e os dois prometeram voltar um pouco mais para frente na janela da metade do ano para tentar contratar o atleta. Renato Rosa. Boa noite, Nicola. Tem alguma coisa de concreto de SAF no São Paulo com o Diego Fernandes ou não procede? Renato, não tem nenhuma intenção das pessoas que mandam no São Paulo em transformar o clube em SAF. O Diego Fernandes está fazendo o possível e o impossível para transformar o São Paulo em SAF. Não sei se porque ele está preocupado com o bem do São Paulo ou se ele quer tirar vantagem de uma eventual venda da SAF do clube. Mas a verdade é que a Remacis, os membros do conselho, os homens que tomam a decisão são absolutamente contrários a essa ideia, tá? Deixa eu falar sobre o Luiz Araújo. Tem muita gente perguntando sobre o Luiz Araújo na audiência rotativa do YouTube. Mandei mensagem para o empresário do Luiz Araújo. Publicaram que hoje o Luiz Araújo pode voltar para o São Paulo trocado pelo Marcos Antônio. Alguém te consultou sobre o tema? Impossível. Aí eu acrescentei: Cruzeiro e Atlético tem alguma coisa? A resposta: tem interesse. Assim como deve ter do São Paulo também. Mas
tem mais grana mas o Atlético e o Cruzeiro tem mais grana que o São Paulo. Então é legal contar que essa pessoa que trabalha com o Luiz Araújo trata como um impossível a ida do Luiz Araújo para o São Paulo pelo Marcos Antônio, tá? Embora ela não descarte que o São Paulo tem interesse, e ela completa que Cruzeiro e Atlético seguem interessados e tem mais grana tricolor. E tem escancarada essa falta de dinheiro do São Paulo com um áudio do Arrim Assis, presidente do Tricolor, falando que não há grana para demitir o Roger Machado. Para mim ficou muito claro que se dependesse do Arrim Assis, o Roger já tinha caído, mas não há dinheiro. E aí, quero só para acrescentar, estou trocando mensagem com uma pessoa do São Paulo e perguntei assim, o craque Neto afirmou hoje que o Marcos Antônio está fechado com o Flamengo. Embarco nessa? Foi a minha pergunta. A resposta, eu não embarcaria. Disse essa fonte importante do São Paulo. Deixa eu agradecer aqui. Tentei mandar mais uma mensagem para descobrir mais alguma coisinha, se teve pelo menos uma nova proposta, em que pé tá, e estou aguardando a resposta. Assim que tiver qualquer atualização, já conto para vocês também. William Fernando Nepomucena, mais uma, mandar superchat. Boa noite, Nicola. Hoje, nos donos da bola, que o Neto disse que o Marcos Antônio está quase fechado com o Flamengo. Essa informação procede. William, craque Neto tem boas fontes, né? Mas vou contar o que eu consegui apurar durante a live. Confesso, inclusive, que vocês que me avisaram, porque eu fiz todas as pesquisas para o vídeo da tarde e não tinha me deparado com essa notícia, então eu não tinha essa informação. Vocês começaram a mandar pergunta, mandei mensagem para o pessoal do Marcos Antônio. E a resposta do staff do Marcos Antônio é até curiosa. Não temos nenhuma novidade por enquanto. Essa frase veio de uma pessoa que, quando o Flamengo fez proposta em janeiro, me disse que o Marcos Antônio gostaria de ir para o Flamengo. Mandei mensagem para um dirigente importante do São Paulo. Vou ler como é que foi a conversa. Eu perguntei assim, ó. Craque Neto afirmou hoje que Marcos Antônio está fechado com o Flamengo. Embarco nessa? A resposta, eu não embarcaria. Aí eu acrescentei, obrigado, mas você pode dar algum detalhe? Houve uma nova proposta? Existe negociação? E ainda estou aguardando a resposta. Assim que tiver essa resposta, eu trago para vocês, tá? Então, é exatamente esse o contexto que eu consegui apurar em cima da informação de momento do craque Neto. Há um interesse, há muita vontade do Flamengo contar com o Marcos Antônio, mas o São Paulo entende que o Marcos Antônio é hoje um dos seus principais ativos. O Flamengo não tem prioridade na compra do Marcos Antônio. Será que não tem alguma outra proposta de algum lugar? Por isso a especulação? Bora dar uma checadinha aqui. Boa. Você me manda boa sugestão. Quer ver, ó? Você tem alguma sondagem de fora pelo Marcos Antônio? Essa prioridade, ela ficou meio enigmática. Deixa eu até mandar mensagem para outra pessoa de São Paulo. Quer ver, ó? Boa noite. Você está por aí? Se o São Paulo chegou a dar prioridade para o Flamengo pelo Marcos Antônio, tentar checar essa história, tá? Eu lembro que o Flamengo queria, aí o São Paulo não quis vender, aí houve de fato essa conversa de que o São Paulo estava dando a prioridade do Marcos Antônio. Que é a prioridade? É se pintar uma proposta, o São Paulo é obrigado a apresentar essa proposta para o Flamengo. Se o Flamengo cobrir, o Flamengo fica com o jogador. Se não cobrir, o Flamengo perde o jogador, tá? É só confirmar se houve de fato essa prioridade. Estou mandando pergunta para uma outra fonte do São Paulo sobre a possibilidade de o São Paulo ter propostas de outros clubes. E qual a boa noite? Qual a verdade sobre o Wesley, ex-Palmeiras, ir para o São Paulo? A chance é nenhuma. O Wesley está jogando no Al Rayyan, ou a pedida do clube lá é de 10 milhões de euros. Para mim é o staff do jogador querendo fazer barulho para ver se a coisa dá se aparecem outras oportunidades. São Paulo não tem a mínima chance de contratar o Wesley, a menos que o Al Rayyan tope emprestá-lo de graça ou algo nesse sentido.